Agora são 7h18. Vamos falar aqui da conjuntura política do Brasil. O nosso convidado hoje é o Paulo Roberto Souza, cientista social, doutor em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal do ABC, pesquisador do Laboratório de Tecnologias Livres na mesma instituição. Olá, Paulo Roberto, bom dia. Bom dia, Maria. Oi, acho que tá com um probleminha aqui, né, do áudio. Vamos ver de novo. Tudo bem aí, Paulo Roberto? Vamos Bom ver se... dia. Vamos ver. Parece que tá meio alto, não. Estridente o volume, né? Tá estourando um pouquinho. Vamos ver se dá certo, hein, Paulo Roberto? Vamos lá. Acho que agora sim. Acho que não. O Vamos Glauco tá achando que escutar. não. Vamos ver. Você tá falando de onde? De que região? Paulo Roberto, só pra gente, né, falar um pouquinho, só pra gente modular aí o som. De onde você tá falando agora? Agora realmente complicou a situação. Agora já era, caiu mesmo, né? A gente vai tentar entrar em contato de novo aqui com o Paulo Roberto Souza, cientista social, para falar de política, né? Nossa, o que está acontecendo, né? Enfim, da situação aí do presidente Bolsonaro. Acho que ele não está gostando muito, né, das notícias, né, das eleições, por exemplo, aqui na América Latina, aqui na América do Sul, né, Argentina, Uruguai, Equador. Acho que foi muito, né, para a cabeça do presidente e postou aí. Enfim, acho que agora vamos tentar novamente. Agora sim. Oi, Paulo Roberto, novamente eu te vejo pelo Skype. Você está falando de onde, Paulo Roberto? Só para a gente modular aqui um pouco o som da sua voz. Tá ótimo. Eu estou falando aqui da Vila Buarque, região central de São Paulo. Perfeito, tá bom. Só foi para fazer esse teste, Paulo Roberto. Bom, Agora tudo certo, né? agora tudo certo. Bom, vamos falar aqui Tá ótimo, sobre... Maria. Então, vamos lá. Sobre essa postagem, né, nas redes sociais do presidente Jair Bolsonaro, desse vídeo. Não sei se você chegou a ver do vídeo do leão, né, e sendo aí acuado, né, por muitas hienas. E, enfim, inclusive o decano, né, do Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello, disse em nota que o atrevimento presidencial parece não encontrar limites, né? E entre as hienas, né, enfim, que estão sendo nomeadas aí, como inclusive o PSL aparecendo nesse momento, tem a Estadão, imagina, o AB, tem ainda Isentão, PSOL. E passou aqui um emblema aqui do MST, Jovem Pan, Globo. Nossa, tem vários meios de comunicação que, inclusive, né, a CUT, Veja, inclusive que são mais até alinhados, né, ao presidente Jair Bolsonaro. Mas, de qualquer forma, tem aí o STF e o Celso de Mello, né, disse que é imperioso que o senhor presidente da República, que não é um monarca presidencial, como se o nosso país absurdamente fosse uma selva na qual o leão imperasse com poderes absolutos e ilimitados. Saiba que em uma sociedade civilizada e de perfil democrático, jamais haverá cidadãos livres sem o poder judiciário independente, como é a magistratura do Brasil. Vamos lá, Paulo Roberto, como é que você viu aí esse post aí? Depois, logicamente, foi retirado, mas de qualquer forma, irritou bastante aí o ministro do STF. Bom, o presidente, como a gente pode ver desde o começo do mandato, tem muita dificuldade para controlar, dizer não para os seus filhos, né? Como nós sabemos, quem cuida da conta presidencial do Twitter é o filho Carlos Bolsonaro, né? Então, provavelmente foi ele que fez essa postagem lamentável que ele pegou de uma página no Facebook, de um grupo de direita que apoia o presidente. Primeiro que eles têm a dificuldade de fazer uma própria lógica discursiva, né? Porque um leão, quando ele está nessa situação de ser acuado por hienas, significa que ele está muito debilitado, né? Então ele já está num processo ali de muita fome, quase morte, né? Então já começa daí o problema. O segundo problema, e aí me parece que já dialoga um pouco com as intenções deles, é que quando você faz esse tipo de atuação, você está tentando mobilizar aquele núcleo duro do seu apoio, né? Aquele grupo que você acredita que não vai te abandonar e que as pesquisas de opinião acerca da aprovação do governo mostram que é cada vez menor, né? Mas que ainda nas redes sociais faz muito barulho. Então, ele
quis inflamar a militância, seus robôs, como sempre, para cima do STF, uma das principais vítimas agora nos últimos tempos, principalmente por causa da votação da prisão em segunda instância, né, que beneficiaria diretamente ao ex-presidente Lula, que está preso em Curitiba. E, por outro lado, também ajuda a ocultar um pouco o caso do Queiroz, das últimas gravações, né, que vazaram do Queiroz, que parece muito claro que é uma espécie de lobista da família, né? Faz articulação entre a família com diversos grupos suspeitos, como policiais militares que atuam em algumas regiões do Rio de Janeiro, alguns carreiristas que a gente pode ver que negocia cargos diretamente com o Queiroz em gabinetes, e também na articulação com o partido político e, porventura, em laranjas, como nos casos das eleições do ano passado. Então, de modo geral, é muito grave, realmente não há disposição por parte do governo cada vez mais enfraquecido em respeitar, né, o pacto republicano, em respeitar as normas constitucionais, por um lado, e só que a gente não sabe muito bem, né, qual o efeito disso, né? Não fica muito claro qual que é o papel dos militares, qual que é a base ainda aliada que busca dar sustentação. Então, é uma situação de instabilidade muito grande que se torna cada vez mais perigoso, porque nesse tipo de situação o que eles indicam é que eles, se for necessário, eles vão endurecer, né, partindo para um regime mais autoritário. Então, isso é uma situação muito séria, né? Pois Eu acho que por cima é isso. Exato. A gente vai voltar a falar sobre essa questão que você acabou de abordar, que é bastante delicada, nós vamos aprofundar ainda mais. Mas eu vou aproveitar e colocar esse áudio, né, que você citou, né? São vários áudios, né? Mas, enfim, o UOL Uhum. acabou descobrindo mais um, né? Em que o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, xinga promotores do Ministério Público do Rio de Janeiro e diz que a investigação sobre o seu caso até demorou. Vamos escutar um pouquinho, então, Paulo? Claro. Vamos lá. Esses depoimentos, cara, eles vão lá e pegam mesmo esses filhos da p, rapaz. Até demorou pegar. O Augustinho foi depor dia 11 de fevereiro, 11 de janeiro, parece que ele foi depor. Aí já publicaram o depoimento dele na íntegra. Então ele cita aqui o Agostinho, né, que é Agostinho Moraes da Silva, ex-funcionário, né, do gabinete do Flávio Bolsonaro lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e que foi a Uhum. única testemunha, né, que depois disse para o Ministério Público no Rio que depositava 2/3 do salário na conta do Queiroz, mais ou menos aí uns 4 mil. Bom, vamos falar aqui sobre esses vazamentos, né, e a postura aqui do Queiroz atingindo também, obviamente, agora o Ministério Público, né? Sim, sim. Bom, o que a gente acompanha das primeiras denúncias envolvendo o Queiroz e os seus casos, de certo modo, é uma atuação passiva por parte do Ministério Público, né? Ao contrário de outros períodos, principalmente durante os períodos petistas no governo federal, o Ministério Público sempre se apresentou como proativo no que diz respeito a possíveis escândalos e relações conflituosas, né? Coisa que não vem acontecendo em relação ao Queiroz. O Queiroz ficou sumido alguns meses, né, como a gente pode lembrar, provavelmente tratando de um tumor aqui no Hospital Sírio-Libanês, Albert Einstein, em São Paulo. Foi muito bem preservado, né? Não só também pelo Ministério Público, como também pelos principais canais de comunicação. E agora, com esses áudios, a gente não vê também manifestação por parte do Ministério Público. Afinal, ele não precisa ser intimado para votar, para dar depoimento, ele não precisa se defender de algumas dessas questões. Por que algumas denúncias, algumas delações, como diversos casos que a gente viu nos últimos anos, serviram praticamente como prova para condenações sumárias, e o Queiroz sequer é constrangido a depor em relação a essas acusações? Porque, veja, são acusações muito graves. Essa é só mais uma das histórias das rachadinhas que envolvem esposas e parentes de policiais acusados de coordenar milícias em bairros do Rio de Janeiro, especialmente no bairro Rio das Pedras, que é onde suspeita-se que o Queiroz
no seu primeiro sumiço antes de vir para São Paulo, estava escondido, e até o momento a gente não vê nenhum empenho em relação a isso. E o que isso, então, configura em relação ao governo Bolsonaro, na minha visão? O caso Queiroz, como outros casos que podem vir a aparecer no decorrer desse mandato, por enquanto só vai gerar constrangimentos públicos, não tão escandalosos, porque a gente até o momento não vê grandes narrativas de quadrilhas e tudo mais, como a gente se acostumou a ver. E no caso do Ministério Público e do Judiciário, o famoso processo de esquecimento com o tempo, né, até que esses processos sejam arquivados, como sempre, por falta de prova, que parece que não é o caso. Exato. E tem também aquele, você falando, né, dos empréstimos também, né, do Queiroz, Uhum. tem aquele dinheiro, né, de R$ 24.000 depositado na conta da primeira-dama da Michele Bolsonaro, né? Então essa é uma das questões também que não estão esclarecidas, entre várias questões, não é isso, Paulo? Exatamente, exatamente. A gente sempre respeitando a presunção de inocência, mas efetivamente a primeira-dama e todas as outras pessoas beneficiadas por depósitos do Queiroz precisariam vir a público para apresentar extratos bancários, para justificar o porquê desse dinheiro. Não simplesmente um presidente com uma considerável aposentadoria da sua carreira militar e juntamente com o salário de deputado dizer que precisou de empréstimo de um mero assessor parlamentar, né? E está tudo bem, é só isso. Sendo que esses depósitos coincidem com depósitos de rachadinha, né? Com depósitos de outros assessores, laranja ou não, que depositaram na conta do Flávio Bolsonaro no mesmo período grandes quantias divididas em depósitos de R$ 2.000. Veja você, no caixa eletrônico da própria Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Exato. Agora, Paulo Roberto, voltando um pouco aqui à questão do comportamento do presidente Jair Bolsonaro, que ficou um pouco explicitado nesse vídeo, né, que foi veiculado no perfil do Twitter dele, quando ele mistura instituições com partidos políticos, inclusive o próprio, mais movimentos sociais, veículos da mídia, ele continua nesse discurso do antissistema, que foi o discurso que na prática o elegeu. Mas ele também ele não consegue abarcar ou tentar dialogar com a maioria da sociedade. Ele foca ali nesse 1/3 do eleitorado que ele tem mais ou menos cativo. Isso, na verdade, constitui uma forma nova de fazer política, porque sempre que alguém chega ao poder, né, a pessoa quer chegar a um consenso da sociedade, quer buscar o apoio, em geral, de amplos setores, mas o Bolsonaro não se preocupa com isso, muito pelo contrário, ele busca o conflito o tempo todo. Isso é um jeito diferente de fazer política, e também o quanto isso pode ser danoso no momento em que um presidente, a autoridade máxima do país, busca conflitos o tempo inteiro. Bom, na verdade, a estratégia que ele usa é uma estratégia de não fazer política, né? Como a gente pôde acompanhar na pífia carreira como deputado do Bolsonaro por quase 3 décadas, e agora nos 10 primeiros meses de atuação como presidente, me parece que a busca constante pelo conflito é uma forma de ele deixar em segundo plano a sua incapacidade de negociação e de administração pública. Para ser bem taxativo, o Bolsonaro não tem a mínima condição de ser um presidente da República de uma das 10 maiores economias do mundo. Ele não consegue articular politicamente diversas demandas políticas, inclusive demandas essas para e pelas quais ele foi eleito presidente. Ele não tem resposta. Ele não tem política pública, ele não tem estratégia de política externa, ele não tem estratégia de política econômica. Claro, ele deixou bem claro isso na campanha, né? A fatalidade da facada até o tirou do debate, onde isso poderia ser mais explorado, mas em todo momento que ele apareceu, ele deixou claro que ele não sabia nada de economia, ele não prometeu nada, e assim ele buscou, então, ganhar as eleições. É uma estratégia muito complicada, muito perigosa, por isso que eu fico muito receoso sobre o futuro. Eu sempre tive uma aposta que no governo Bolsonaro
para ele conseguir governar, para ter o mínimo de estabilidade, ele apostaria em ou violência, ou corrupção, ou o que eu acredito que está acontecendo no momento, a soma desses dois, né? Então, muita violência, muita corrupção, muita ameaça e muitos favores de bastidores, como a gente está vendo, com o problema agora de que o dinheiro está acabando, efetivamente, né? Não sei como ele vai lidar com essa segunda questão. E, nesse sentido, então, ele vai sempre radicalizar, sempre vai se colocar como outsider, ele não vai conseguir sair disso, porque ele não tem um pacto mínimo de união. Ele não é um representante de uma parte que quer se estabelecer como um todo, como uma coesão social, um novo Brasil. Ele não é isso. Ele é parte de um povo recalcado, né, de um povo vingativo, que, na verdade, se para esse próprio povo a consequência também seja algum sofrimento, que seja maior por aqueles seus antagonistas. Então, é nesse sentido que eu acho que muito dificilmente ele vai sair dessa narrativa. Bom, então se ele aí não tem esse pacto mínimo, né, de união, você falou em perigo, pode chegar até que ponto, na sua opinião? O que passa na sua cabeça, Paulo Roberto, quando você fala desse perigo? Eu acho efetivamente, deixando claro, apesar de eu não saber, eu não ter condições de analisar a viabilidade disso, que mais cedo ou mais tarde ele tende a apelar para medidas mais autoritárias, né? Esses ensaios discursivos que ele faz o tempo inteiro, tentando desqualificar o STF, na maioria das vezes, mas também tentando desqualificar o Legislativo, caso não vote com os interesses dele, isso indica que ele tem algum tipo de intenção de radicalizar pela via autoritária. E isso ele vai fazendo testes, né? Ele está sempre buscando, como qualquer político, o retorno da opinião pública, né? Até que ponto ele pode fazer isso? Insisto, como eu falei um pouco antes, não me parece que as Forças Armadas, de modo geral, e o Exército, que é quem embarcou nesse governo translocado, estejam com essa intenção a priori, que eles dariam sustentação para um ensaio autoritário. Mas eu acho que ele pode tentar. Se ele vai conseguir ou não, tudo depende da configuração dos poderes instituídos e também, inevitavelmente, de resistência, né? Principalmente por parte da oposição e da sociedade civil. Perfeito. Bom, Paulo Roberto, a gente agradece aqui toda a sua análise. Um grande abraço para você e até a Para próxima, hein? vocês também. Até a próxima. Até Muito mais. obrigado. Igualmente, Até logo. obrigada. Até logo. Falamos aqui com o Paulo Roberto Souza, doutor em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal do ABC, pesquisador do Laboratório de Tecnologias Livres na mesma instituição.